Olá, turma, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos falar um pouco sobre preconceito linguístico, porque esse conteúdo é extremamente importante para ser abordado, principalmente quando falamos sobre variações linguísticas. Então, como nós já estamos trabalhando com a variação linguística, eu considerei esse momento como um momento ideal para trabalharmos um pouquinho sobre preconceito linguístico, ok? Para iniciarmos essa discussão, eu trouxe o poema Aula de Português de Carlos Drummond de Andrade, em que diz o seguinte: a linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de palavras, de letras. Sabe lá o que ela quer dizer? Professor Carlos Góes, ele é quem sabe. E vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Figuras de linguagem esquipáticas atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé, a língua breve, língua entrecortada, do namoro com a prima. O português são dois, o outro, mistério. Eu trouxe esse poema exatamente para pensarmos um pouco sobre essa questão de que o português são dois. Vocês concordam com isso, de que nós temos dois português só aqui no Brasil? Gente, se vocês observarem, nós falamos uma coisa e escrevemos outra. Por que que é tão difícil para a criança, por exemplo, quando está nesse processo de aquisição da linguagem, né, da escrita, por exemplo? Aí a gente passa um ditado de palavras e manda ela escrever pente, e ela escreve pente com TI no final, no fim, né, ao invés de colocar um T e um E. Por quê? Se a gente fala pente, para essa criança que está aprendendo a escrever, o som é ti, né? Então, no final, não é T com E, mas sim T com I. Ou seja, existe uma série de palavras que nós falamos de uma forma e escrevemos de outra. E isso gera, de uma certa forma, às vezes, uma série de dúvidas, até no momento da escrita ou da pronúncia dessas palavras, certo? Sem falar também que nem sempre nós estamos falando ou escrevendo de acordo com essa norma padrão, mas principalmente na fala, né? Na nossa fala, a gente vai cometendo uma série de desvios nessa linguagem, tá certo? Por isso que eu trouxe esse texto introdutório. E o preconceito linguístico? Como os nossos preconceitos eles são demonstrados por meio da linguagem? Será que você é preconceituoso e não sabe? E aí, para descobrirmos se você é preconceituoso e não sabe, alguma vez você já riu ou corrigiu, né, o seu avô, uma pessoa mais velha ou que é menos instruída, porque ela falou galfo. Ela disse assim: "Menino, pega o galfo". Você riu dessa pessoa ou você disse: "Não é galfo, não, é garfo"? Isso eu estou falando de uma situação simples do nosso cotidiano, mas as situações são variadas. Às vezes a gente ri de alguém que chama, por exemplo, bicicleta, certo? Então, assim, quando a gente faz isso, quando a gente ri dessa pessoa, a gente está sendo preconceituosa. Porque essa pessoa que fala bicicleta, talvez ela não tenha tido acesso à educação formal. E aqui eu vou falar de uma forma breve sobre uma situação de preconceito linguístico, né? Vocês podem pesquisar na internet o texto Nós Mudemos. Nós Mudemos é uma situação de um menino que sai da zona rural para estudar na cidade e um dia ele falta a aula de língua portuguesa, né? E no dia seguinte a professora pergunta: por que você faltou a aula? Ele: não, professora, nós mudemos. E aí todo mundo começa a rir. E aí a professora automaticamente diz: não é nós mudemos, menino, é nós nos mudamos. E aquilo se tornou chacota. Ele chegava na escola, todo mundo olhava: oi, nós mudemos, oi, nós mudemos. E ele acaba desistindo da escola. Então, assim, esse é apenas um exemplo de uma situação de preconceito linguístico, de como muitas vezes nós temos um olhar preconceituoso em relação ao outro por conta do seu modo de falar, certo? E o preconceito linguístico, gente?
Um dos principais estudiosos dessa questão do preconceito linguístico é o filólogo Marcos Banho, e que ele vai dizer que o preconceito linguístico é todo juízo de valor negativo, de reprovação, de repulsa ou mesmo de desrespeito às variedades linguísticas de menor prestígio social. É claro que dentro da nossa sociedade há uma variedade linguística que é considerada de maior prestígio social, né? Que é a variedade padrão, que é a variedade formal, e a variedade informal é aquela variedade que é considerada como de menor prestígio social. Então, a partir do momento em que eu rio de alguém pelo fato dela falar bicicleta, ou chamar galfo, ou chamar estambo ao invés de estômago, eu estou sendo preconceituosa, eu estou reprovando a forma como aquela pessoa fala. E uma coisa que eu sempre deixo bem claro, gente. Lembra lá na variedade situacional, da questão da situação de fala? Existem situações de fala, ok? Existem situações que vai exigir de mim uma linguagem formal. E existem situações que vai exigir de mim uma linguagem informal. Eu não posso, por exemplo, falar com o meu avô da mesma forma que eu falo numa sala de aula com os meus alunos. Por quê? Porque a situação de comunicação é outra. Então, se eu converso com o meu avô, ele chama estambo, e eu entendo que estambo que ele chama é estômago, houve comunicação? Houve. Então, por que que eu vou reprovar a forma como o meu avô fala? Eu não posso fazer isso, certo? O preconceito linguístico ele vai estar diretamente ligado a outros preconceitos, como regional, cultural, socioeconômico, e no Brasil atinge principalmente as regiões mais pobres da nação e dos grandes centros urbanos. Até quando a gente está estudando as variações linguísticas, o que é comum? Colocar lá como exemplos a fala do caipira. E aí fazem isso da forma mais estereotipada possível. O que é estereotipar, gente? É generalizar. É colocar numa situação como se todo mundo falasse daquela forma. Então, assim, esse preconceito linguístico ele vai estar também relacionado às regiões. Por exemplo, às vezes as pessoas riem da forma como o nordestino fala, não é isso? E isso é algo preconceituoso. Seu fim pressupõe o ensino da adequação linguística nas escolas e o respeito por parte da mídia às diversas variantes da língua. A nossa língua, ela possui muitas variantes. Nós já vimos aqui, né, um pouco disso. Então, por que que eu vou rir? Por que que eu vou considerar inferior a forma como o outro fala? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que prezar pela comunicação. Se houve comunicação, ótimo. Agora, ficar rindo, ficar fazendo chacota, isso jamais, ok? E segundo o Banho, né, no seu livro Preconceito Linguístico, ele vai dizer que o preconceito linguístico ele deriva da construção de um padrão imposto por uma elite econômica e intelectual que considera como erro e, consequentemente, reprovável tudo que se diferencie desse modelo. Então, por que que existe o preconceito linguístico? Porque existe uma língua considerada padrão, que ela é imposta às pessoas, e a partir do momento em que eu não sigo aquele padrão, é considerado como errada a linguagem que eu utilizo, a linguagem informal, certo? Então, é por conta disso que esse preconceito linguístico existe. E quais são as consequências desse preconceito linguístico? A principal consequência do preconceito linguístico é a acentuação dos demais preconceitos a eles relacionados. Isso significa que o indivíduo excluído em uma entrevista de emprego por se utilizar de uma variedade informal da língua, ele não terá condições financeiras de romper a barreira do analfabetismo e provavelmente continuará excluído. Lembra do exemplo do Nós Mudemos? Pois é, no fim do texto, o que vai dizer é exatamente que o Nós Mudemos não conseguiu, o menininho, né, que foi apelidado de Nós Mudemos, não conseguiu romper com essa barreira do analfabetismo. Ele deixou a escola exatamente por conta da exclusão. Então, a partir do momento que eu excluo alguém, que eu considero essa pessoa inferior, porque ela utiliza uma variedade linguística não padrão, eu não vou estar incluindo aquela pessoa na sociedade.
eu vou estar colocando ela cada vez mais como um ser inferior, ok? O cidadão segregado, por apresentar sotaque de uma determinada região, continuará sendo visto de forma estereotipada, sendo motivo de riso ou de chacota e assim por diante. Então, gente, essa discussão sobre preconceito linguístico foi principalmente para conscientizá-los e conscientizá-las. Nós não devemos fazer isso, nós não devemos colocar alguém como inferior ou rir da cara dessa pessoa, porque essa pessoa fala de acordo com a linguagem não padrão. Se nós observarmos, até nós não utilizamos a linguagem padrão o tempo todo. Por exemplo, se alguém diz assim, Maria, você está em casa? E eu respondo, tô. Eu não estou utilizando a linguagem padrão. Porque a forma, de acordo com a linguagem padrão, não é tô, é estou. Não é isso? Então, assim, a gente não faz uso dessa linguagem padrão o tempo todo. Nós também, em algumas situações de comunicação, nós utilizamos a linguagem não padrão. Então, por que que nós vamos ficar rindo da cara do outro, que muitas vezes nem teve um grau de instrução igual ao nosso e fala diferente? Não vamos mais fazer isso, certo? Nós iremos, a partir desta aula, a partir dessa discussão, seremos pessoas que teremos uma preocupação com a comunicação. Houve comunicação? Houve. Eu já sei que em determinadas situações de comunicação, eu como estudante do primeiro ano, por exemplo, do ensino médio, eu preciso utilizar a linguagem padrão, eu preciso utilizar a linguagem formal. Mas, em momento algum, eu vou rir de alguém que não teve acesso à educação ou qualquer outra pessoa que não utilizou essa linguagem formal, ok? Combinado? Essas foram as referências utilizadas e um abraço virtual a todos e todas.